gente, tudo bem? Aqui é o professor Rui, estamos de novo aqui com mais uma aula de Cálculo 2, tá? E hoje nós vamos começar um ritmo de aulas um pouco diferentes. Agora nós vamos trabalhar com técnicas de integração, tá? E essas técnicas de integração, elas vão ser divididas em alguns momentos, tá? Embora haja uma quebra agora, que a primeira técnica vai cair na prova, nessa primeira prova, e as outras não, mas nós vamos, ao final de todas as técnicas de integração, fazer uma atividade que eu vou cobrar novamente todas elas, tá? Vocês vão ver que é um conteúdo que se acumula, tá? Então, hoje nós vamos começar com o método da substituição de variáveis. Mais um parênteses, nós vamos falar novamente do método de substituição, só para um caso particular de funções trigonométricas. Por hora, nós vamos trabalhar método de substituição no caso mais geral. Então, nessa sessão, nós vamos abordar integrais ou substituições. Nós vamos dividir em dois pedaços na aula de hoje. No primeiro pedaço, nós vamos falar das integrais indefinidas, que são aquelas que a gente só busca a primitiva, sem olhar para os intervalos de integração. E, no segundo momento, nós vamos trabalhar com as integrais que têm os intervalos de integração, que são as integrais definidas. Então, nós vamos começar primeiro pelas indefinidas, tá? Então, nas integrais indefinidas, o método da mudança de variável ele se baseia na seguinte fórmula. Esta fórmula aqui, que é assombrosa, tá? Então, nós vamos tentar identificar quando a integral ela é dessa forma. Eu sei que parece, por hora, um bicho de 7 cabeças a gente olhar para uma fórmula feia dessa e tentar identificar uma integral desse tipo. Quando a gente identificar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse g que está aqui dentro de u. Quando eu derivo essa expressão que eu estou botando dentro do quadrado dos dois lados, fica du é igual a g' dx. Tá? E aí a gente vem e substitui esse rapazinho por u e esse pedaço aqui todinho por du. E a gente fica com uma nova integral em outra variável. Tá? Então, nós vamos identificar esse tipo de problema, mudar a variável de x para u. Tá? Então, daí o nome método da substituição. Eu sei que essa fórmula não deixa nada claro como é que a gente vai fazer, mas nós vamos fazer vários exemplos, e os exemplos é que vai tornar isso um pouco mais natural. Vocês vão ver que a mudança de variável ela vai ficar uma coisa natural para vocês. Tá? Então, o primeiro exemplo, que é bem simples, é encontrar essa integral. Observe que se a gente tentar usar o conhecimento que a gente sabe até agora, o que a gente teria que fazer para fazer essa integral era desenvolver esse polinômio aí, que é um polinômio de grau 5, e a gente ia ter que desenvolver esse monômio aí, esse binômio, né, no caso. A gente ia ter que desenvolver ele. Mas, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar identificar quem é que a gente vai chamar de u. Então, observe que se eu chamar tudo que está aqui dentro de u, vai ficar uma coisa u elevado a 5, que eu sei resolver. Então, observe na operação. Eu vou chamar de u x menos 2. E agora, eu vou derivar dos dois lados. Quando eu derivo o u para u, fica 1. Aí eu boto du só para lembrar que à esquerda, a variável que eu estou trabalhando é u. À direita, se eu derivar para x, fica 1 também. Tá? Porque a derivada de x é 1 e a derivada de menos 2 é 0. Fica 1 também. E à direita eu estou derivando para x. Então, vai ficar assim. Então, onde tiver x menos 2, eu vou colocar a integral. A integral fica da seguinte forma. Onde tiver x menos 2, eu vou colocar u. Então, eu vou fazer só assim. Eu já vou esquecer o parêntese. E onde tiver dx, eu vou colocar du, tá? Para esse problema. Essa integral, gente, a gente sabe fazer a integral de um polinômio simples, né? Então, fica u elevado a 6 sobre 6. U não é a variável que eu estou trabalhando. Então, eu vou retornar o problema para a sua variável inicial, tá? O que teria um k, tá? Quando você fala primitivo, você bota a constante. Então, eu faço assim, ó, x menos 2 elevado a 6 sobre 6 mais o k.
Então, essa é a integral de x menos 2 elevado a 5 dx. Então, observa que não é tão difícil assim. Eu só preciso identificar primeiro quem é que eu vou. Deixa eu só fazer um. Quem é que eu vou chamar de u, tá? Deixa eu apagar esse 6 aqui. Então, eu achando quem é que eu vou chamar de u, fica bem mais fácil entender como é que eu vou atacar o problema. Esse foi o primeiro exemplo, nós vamos fazer uma sequência grande, vocês vão começar a ver naturalidade na minha escolha, tá? Então vamos lá, mais um problema. Observe aqui, ó, quem é meu candidato a ser o U? 5 menos x. Então eu vou chamar o U de 5 menos x. Tá? A esquerda em U, a direita em x. Então eu vou derivar o U da 1, eu estou derivando para U. Do outro lado fica menos 1 dx. Eu derivei, ficou menos 1, eu estou derivando em x, então eu vou botar o dx. Então essa é a minha mudança. Como é que vai ficar a integral? A integral vai ficar assim, ó. U elevado a 1/3 ou simplesmente raiz cúbica de U. E onde tem dx, eu tenho que botar menos du. Observe, gente, aqui, ó, que eu tenho uma fórmula para o du, mas se você olhar com carinho, quem é o dx? É menos du. Eu posso multiplicar por 1 dos dois lados. Então, a minha mudança vai ficar assim, menos du. Ou então a gente já faz assim, ó, bota o menos lá fora, u elevado a 1/3 du. Não é crime algum fazer isso, tá? Então, essa primitiva a gente sabe calcular. Como é que fica? Eu somo 1 ao expoente, fica u elevado a 1/3 mais 1, e divido por esse 1/3 mais 1. Tá? Tudo isso somado de uma constante. Essa soma dá 4/3, tá, gente? Então fica menos u elevado a 4/3 dividido por 4/3. Eu já posso fazer assim, ó. Vou trazer aqui para baixo. Eu jogo 3 lá para cima. Fica menos 3. Quem é o u? É 5 menos x elevado a 4/3 dividido por 4. E aí eu somo a constante. Então, essa é a minha primitiva. A primitiva que eu queria lá no começo. Vou fazer o seguinte, eu vou arrastar um pouco para frente. Aqui. Vou pegar a borrachinha. Vou apagar esse 3. Agora eu vou para a caneta. Tinha um 3 aqui que apagou, né? Então essa é a minha primitiva lá do começo. Raiz cúbica de 5 menos x. Então olha que vai ser natural a escolha desse U. Então vamos continuar. Quem é que eu escolheria para ser o U agora? Olha para o cara que está embaixo. Ele é que é o problema, né? Então a gente vai fazer U igual a 1 mais 1 mais x. Desse jeito, du dá o próprio dx de novo. Então a integral vai ficar 1 sobre u à quinta du. Tá? É a mesma coisa dessa integral. U a menos 5 du. Logo, essa primitiva aí é quem? É u a menos 4. Eu somo 1, né? Divido por menos 4. E aí eu vou acrescentar constante. Então eu vou voltar para a variável, que é x. 1 mais x elevado a 5. Fica com? Fica menos 4. 1 mais x elevado a menos 4 mais 4. Então observe que é natural a escolha. Olha aqui o problema. Dessa vez, eu vou tentar chamar de u quem? Então, olha só. O BO aí é o x ao quadrado lá em cima do E. Então a gente vai fazer assim, ó.
u eu vou chamar de x ao quadrado. Então, se eu derivar à esquerda é 1 e eu boto du, se eu derivar à direita dá 2x. E eu boto o dx para lembrar que eu estou derivando x. Então, olha que interessante. Olha lá para a integral, a primeira integral. X e dx, eu tenho aqui na minha substituição. E o x ao quadrado eu também tenho na minha substituição. Então, eu vou fazer assim. Esse camarada aqui, eu só vou ajeitar ele um pouquinho. Vou fazer assim. Vou passar o 2 dividindo para ficar o x dx certinho. E agora a minha integral vai ficar assim. Ó. Olha como é que vai ficar a integral. No lugar de x dx, eu vou botar du sobre 2. No lugar de x ao quadrado, eu vou botar u. Tá? Então, essa integral aqui, agora virou esta integral aqui. Tá? Esse 1 sobre 2, eu posso até jogar lá fora. Ó, 1 sobre 2. Botei fora da integral. E agora, essa integral é muito simples. A integral da exponencial é ele mesmo. E aí eu acrescento uma constante. Então, se eu quiser voltar para a variável inicial, fica como? Fica 1 meio de e elevado a x ao quadrado mais k. Essa é a minha primitiva. Tá? Então, vai ser natural a partir de agora. Olha aqui. Esse a gente sabe fazer, né? Eu taxei como um primitivo imediato, mas a gente podia pensar, ó, quem é o u? 2x. Quem é du? 2dx. Tá? Que é a derivada da 2, eu boto dx para lembrar, né? Então, aqui a gente faz aquele velho truque. Quem é o dx mesmo? É du sobre 2. Então, a integral vai ficar como? Essa integral vai ficar assim. 1 sobre 2 du, tá? Eu troquei quem? Troquei o dx. Dx eu troquei por du sobre 2. 1 sobre 2, já botei lá fora. Cosseno de u. A integral do cosseno de u é quem? É o seno de u, tá? Então, dá seno de u sobre 2, mais uma constante. Esse 2 está muito feio. Tá? Então, se eu quiser voltar para a variável inicial, quem é a integral do cosseno de 2x? Dá seno de u, mais u é 2x, sobre... Observe que vai sendo natural a escolha. Tá? Essa questão, se você olhar com atenção, você poderia pensar duas coisas. Eu vou chamar o x ao quadrado de u, só que se eu chamar o x ao quadrado de u, quem seria o du? 2x dx. Não me ajuda. Tá? Não me ajuda. Porque eu não tenho como mexer em nada do que está lá embaixo. Ia continuar com a expressão de baixo sem eu conseguir trocar. Então eu só troco se eu conseguir trocar todo mundo. Não pode ficar uma parte com outra parte com x. Não faz sentido. Então eu vou fazer outra tentativa. Vou chamar o u de 1 mais 3x ao quadrado. Se eu fizer isso, da esquerda fica du e a direita fica 6. Perdão, gente, é x ao cubo, tá? É x ao 1 mais x ao cubo. Então, fazendo du, derivando u dá du, derivando à direita fica 0 mais 3x ao quadrado dx. Agora sim, se você olhar com bons olhos, o que é que eu tenho em cima? Ó? X ao quadrado dx. E x ao quadrado dx apareceu aqui também. Então, se eu fizer assim, ó, du sobre 3 dá o meu x ao quadrado dx, eu consigo mudar essa integral aqui para essa. Vai ficar assim. No lugar de dx, de x ao quadrado dx, perdão, eu boto um du sobre 3, então eu já boto um terço aqui fora. 1 sobre u elevado ao quadrado. Tá? Porque eu chamei 1 mais x ao cubo de u. Então, observe que a mudança ficou meio que natural. Essa integral a gente sabe fazer, é a mesma coisa de 1/3 da integral de u a menos 2 du. Tá? Essa primitiva aí fica aqui, fica 1 meio de u a menos 1
E eu divido por menos 1, então eu já boto um menos aqui fora. E aí eu boto a constante. Logo, se eu quiser voltar lá para a variável inicial, que é x ao quadrado 1 mais x ao cubo ao quadrado dx, fica assim. É menos o u, que é x, perdão, que é 1 mais x ao cubo, elevado a menos 1, dividido por 2 mais k. Então, observe que as coisas vão fluindo naturalmente. Mais um. Aqui, olha quem é que me aparece aqui de cara para eu tentar sempre chamar de u. Então, u eu vou chamar de 2x ao quadrado mais 1. Por quê? Porque se você olhar, gente, vai ficar x dx. E eu tenho ó, x com dx aqui. Tá? Então, nós vamos tentar fazer essa mudança. Quem seria o du? 2x dx. Então, eu vou fazer assim, ó, du sobre 2 é o x dx. Então, essa integral aqui vai ficar como? No lugar do x dx, eu já boto du sobre 2. Botei um meio fora. Raiz de u. Tá? Então, olha como as coisas vão ficando bem naturais. É o meio da integral de u elevado a meio du. Essa primitiva aí, gente, eu sou um expoente, fica u elevado a 3 sobre 2 e eu divido por 3 sobre 2. Tá? E aí eu jogo 2 lá para cima, cancela tudo isso que tem lá, fica u elevado a 3 sobre 2 sobre 3. E agora eu posso voltar lá para a integral que eu tinha. Isso aqui é quem? Dividir por 3, então eu vou botar constante, tá? U, que é 2x ao quadrado mais 1, elevado a 3 meios. Tá? Então veja só como as coisas vão se tornando naturais no método da substituição. É bem interessante. Tá? Aqui, de novo, quem é que eu poderia chamar? Tá? De u ou de x. Fazer assim, ó. Eu vou chamar x mais 1 de u. Observe que o problema passa sempre aí embaixo. Tá? Então, se eu fizer isso, o x, o dx e o du dão iguais. Tá? E eu ainda posso pensar o seguinte, olha, quem seria o x? Seria u menos 1. Tá? Então, tenho isso e tenho isso. Vamos tentar mudar para ver o que aparece? Então, mudando. No lugar de dx, eu boto o próprio du, porque deu igual nesse caso. E embaixo fica raiz de u. E em cima fica u menos 1. Tá? Essa é melhor de fazer, ó. Por quê? Ó, se você olhar com bons olhos, fica integral de u dividido por raiz de u menos a integral de u sobre raiz de u. E aí a gente pode olhar assim, ó. U dividido por raiz de u é a mesma coisa de raiz de u, tá? Se você olhar, é só subtrair os expoentes. Um em cima, meio embaixo. Menos a integral de u elevado a menos meio. E aí a gente consegue resolver essa integral, essas duas integrais, tá? Fica u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, eu já posso até fazer assim, menos u elevado a meio, dividido por meio. Tá? Eu posso até fazer assim já. Tá? Então, e eu não posso esquecer da constante. Então, a gente pode voltar para a variável inicial, quem seria x raiz de x mais 1. Seria 2 terços de x mais 1 elevado a 3 meios, menos 2
x mais 1 elevado a meio mais k. Então, observa que as coisas vão ficando um tanto quanto naturais, tá, gente? Vamos fazer mais uma para fixar bem essas ideias. Aqui, gente, quem a gente chamaria de u? Observe que se eu chamar o cosseno de x de u, estou usando essa ordem, né? U igual a cosseno de x, quem seria o du? A derivada do cosseno é menos o seno de x. E aí eu tenho que botar um dx para eu lembrar que eu estou derivando em x. Então, eu tenho uma mudança aí. Vai ficar como? Veja só. Quem seria o seno de x dx? O seno de x dx é menos o du. Então, observe. Eu quero trocar esses dois aqui por du e o cosseno ao quadrado vai ficar u ao quadrado. Então, vamos ver como é que fica. A mudança vai ficar assim. Fica menos... Eu vou botar o du logo. Esse menos, gente, é o que estava junto com o du, que eu já botei para fora. X com dx é o du, tá? E agora eu vou trocar o cosseno ao quadrado por u ao quadrado, já que o cosseno é o próprio u. Então, fica essa integral aí que é bem simples. U ao cubo sobre 3. E eu vou e somo uma constante. Então, se eu quisesse encontrar na variável x mesmo, é menos cosseno de x ao cubo sobre 3 mais k. Então, olha que interessante. Parecia um bicho de 7 cabeças, mas não é. Tá? Eu acho que para finalizar esses exemplos, nós vamos fazer a integral do seno ao cubo. Antes de fazer, gente, a gente vai apelar um pouco. Quem é o seno ao cubo de x? É o seno ao quadrado de x vezes o seno de x. E isso, gente, a gente vai lembrar dessa identidade, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Eu posso trocar esse seno ao quadrado de x por 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Posso fazer isso. Então, essa igualdade aí vai ficar assim, ó. 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x. Tá? Então, eu vou trocar. Quem é que eu vou trocar? Eu vou trocar, em vez de fazer essa integral aqui, eu vou fazer essa integral aqui. Então, olhando para esta última integral, eu vou olhar assim. Vou fazer a distributiva aí. Fica integral do seno de x menos a integral do seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Duas integrais. Tá? E agora, só movimentações trigonométricas. Essa integral aqui, do seno de x, a integral do seno de x, é menos o cosseno de x. Menos essa integral aqui, que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Tá? Então, é menos o cosseno de x ao cubo sobre 3. E aí eu vou somar a constante de novo, porque eu não posso esquecer. Esse menos com menos daqui, gente, pode ficar mais aqui. Então, essa é a primitiva que eu estava buscando. Tá? Então, observe que a mudança de variável ela pode pedir que você use ainda alguma identidade trigonométrica, alguma identidade que você conhece. Tá? Eu vou fazer mais um exemplo ao final da aula que puxa uma identidade desse tipo. Tá? Então, a próxima parte da aula, nós ainda não acabamos a aula, já tem mais um pedaço, eu não vou mais fazer na mão, eu digitei para poder a gente andar mais rápido. Mas esse primeiro contato da escolha do U, eu quis fazer manualmente para que vocês entendessem como é que a gente ia prosseguir. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Trabalhar com as integrais definidas. As integrais definidas, nós podemos fazer de duas formas diferentes. A primeira delas é sem alterar os intervalos de integração. Tá?
e a outra dela é alterando os intervalos de integração. Então, vou fazer dividido para que vocês entendam. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, simplesmente encontrar a primitiva, como a gente acabou de fazer, esquecer que os intervalos de integração existem, e encontrar uma primitiva, mudar para a função u, depois retornar para a função x, e após achar essa primitiva, usar o teorema fundamental do cálculo para fazer as integrais. Tá? Então, o que é que eu sugeri aqui? Que a gente encontre uma primitiva primeiro dessa função, essa primitiva eu chamei de f maiúsculo, e depois avalie os intervalos de integração. Tá? Então, a gente acabou de aprender a encontrar as primitivas. Basta, depois de fazer a primitiva, avaliar os intervalos de integração que a gente já tinha. Tá? Então, vamos fazer um exemplo só para ficar bem claro. Nós temos essa integral, nós vamos fazer primeiro só a primitiva. Então, para fazer só a primitiva, eu escolhi o u para ser esse rapaz que está aqui dentro. Tá? Então, se eu escolher esse u aí, o du dá 2dx. 2x dx, perdão. E aí eu posso mudar dessa forma. Estou fazendo só a primitiva. Esqueci os intervalos de integração. Então, eu posso passar o 2 dividindo, o x dx fica du sobre 2. Então, eu já faço a mudança direto, fica esta mudança aqui. Tá? Então, daqui para cá, foi só a mudança de variável. Aí eu integrei. Fica u elevado a 4 sobre 4, tem um 2 fora multiplicando, fica u elevado a 4 sobre 8. E encontrei, gente, uma primitiva. Observe que eu não somo mais a constante, porque eu vou fazer a definida. Quando eu vou fazer a definida, essa constante pode ser esquecida, tá? Então, agora nós vamos fazer a definida. Nós vamos avaliar os intervalos de integração. É o teorema fundamental do cálculo. Se a gente tem uma integral definida, eu encontro uma primitiva e depois avalio os intervalos de integração. Então, avaliando os intervalos de integração, eu tenho isso, né? Voltei para o x, está aqui, avaliando os intervalos de integração. Então, substituo primeiro em 1, dá 16 sobre 8, substituo depois no 0, dá menos 1 sobre 8. Fazendo essa diferença, 15 sobre 8. Então, até aqui, nada de novo. Eu encontrei a primitiva, como a gente estava fazendo, e depois somente avaliei os intervalos de integração. Mas a gente pode fazer alterando os intervalos de integração. E aí tem um sutil detalhe. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse teorema. Então, imagina que a gente tem uma função derivada no intervalo fechado, que é o intervalo de integração, e a derivada é contínua. E f também é uma função contínua no intervalo. Então, vale isso. Ó. Eu posso alterar a função, e aí os intervalos de integração eu também altero. Altero para quê? Eu altero por g de A, g de B. Então, em vez de avaliar de A até B, eu vou mudar para a variável 1 e eu avalio de g de A a g de B. Observe que parece difícil, mas não é tanto. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Tá? O mesmo exemplo, para a gente poder comparar. Agora você vai saber qual é o mais fácil, mas pelo menos você vai ter uma ideia do que você acha mais fácil ou mais difícil. Os dois vão chegar no mesmo lugar. Então, novamente, eu vou chamar de o x ao quadrado mais 1, e o dx fica sendo, 2x dx fica sendo du. De novo, eu posso até passar esse u do dividindo, x dx. E aí eu vou e mudo a integral. Vou mudar. Um passo de mágica, eu tenho que mudar também agora os intervalos de integração. Então, o que é que nós vamos pensar? Se o x for 0, quem são os intervalos de integração? X igual a 0 e x igual a 1. Se o x for 0, quanto é que fica o u? Eu vou lá e substituo. O u é x ao quadrado mais 1. Então, se o x for 0, fica 0 ao quadrado mais 1. Então, fica u igual a 1. Se o x for 1, vai ficar 2. Fica 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Então, observe, eu mudei a variável, mudei o dx e vou mudar os intervalos de integração. No passo mágico, o que é que aparece? Eu tinha esse. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou trocar, em vez de 0, eu tenho que botar o u de 0. Em vez de 1, eu tenho que botar o u de 1. Tá? Mudei os intervalos de integração. Em vez de ter esse rapaz aqui, a mudança me trouxe este outro rapaz aqui. Então, mudei tudo.
Agora eu não preciso terminar a primitiva para voltar para x para depois avaliar. Eu posso avaliar agora em u. Por quê? Porque eu alterei os intervalos de integração. Então, a partir daqui, que é esse pedaço aqui, eu posso fazer tudo do jeito que já está aí. Então, fazendo a primitiva, o A4 sobre 4 tem um meio fora. Ou seja, o A8, o A4 sobre 8. E aí eu avalio em 1 e 2. Fica exatamente isso. E dá a mesma resposta. Então, você escolhe. Ou você conta primeiro a primitiva, volta para a variável x e avalia nos intervalos de integração que você já tinha antes, ou você altera os intervalos de integração e trabalha com u e não volta mais para x, tá? Então, é uma escolha que o freguês faz. Vai depender de você. Você prefere fazer qual, tá? Então, não tem jeito certo. O jeito certo é o que você achar mais conveniente para você. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo. Calcular essa integral. Está definida. Então, a gente vai fazer de dois jeitos novamente. Primeiro, sem alterar os intervalos de integração. Então, olha a mudança de variável que eu fiz. Vamos olhar por exemplo. 3x. Eu chamei o 3x de u. Tá? Então, fica desse jeito. Eu posso passar o 3 dividindo. dx é du sobre 3. A integral fica... A integral que era essa vai se tornar essa. Tá? Jogo o 3 para fora e o 2 também. Fica essa integral de u du cosseno de u. Fica isso. Retorno para a variável x. Retornei para a variável x. Encontrei a primitiva. O que é que eu faço agora? Agora eu avalio nos intervalos de integração. Tá? Avalio nos intervalos de integração e eu encontro 2/3. Tá? Não tem dificuldade. Faz a primitiva. Ao final de tudo, avalia nos intervalos de integração. Ou então eu posso fazer assim. Mesma mudança de variável, só que agora eu tenho que mudar também os intervalos de integração. Então, se o x for 0, o u também vai dar 0, porque o u é 3x. Se o x for π sobre 6, o u vai dar π sobre 2, porque o u é 3x. Então, agora o que é que eu faço? Em vez de mudar só para u, eu mudo tudo para u. Mudo o integrando, mudo dx para du e mudo os intervalos de integração. Tá? Então, ficaria isso. Faça a primitiva, avalie os intervalos de integração. Essa aqui parece que ficou mais simples, né? Mas, no final das contas, é basicamente o mesmo tanto de operação que você faz, de um para outro. Tá? Então, isso é a diferença de uma integral definida com indefinida, tá? Mas o método da substituição é o mesmo. Eu aproveitei essa aula para trazer duas proposições que eu acho extremamente importantes e necessárias para o aprendizado. Você vai usar isso em outros momentos do curso de cálculo, em outros momentos do curso de matemática, e eu acho interessante que vocês conheçam. A primeira delas é que se você integra no intervalo simétrico de menos a até a uma função que é ímpar, essa integral sempre vai dar 0 se a f for contínua. Tá? Isso é muito importante. Se está integrando um intervalo simétrico, se a função for ímpar e contínua, essa resposta vai dar 0. Então, observe que a gente pode quebrar, usando aquela propriedade integral, essa integral em duas. Então, se eu conseguir mostrar que essa que eu vou circular de verde é menos a outra, acabou o problema. Ou seja, basta eu mostrar isso. Se eu conseguir mostrar isso, acabou o problema. Como é que eu faço, gente? Eu faço uma mudança de variável. Ó, vou chamar menos u de x. Se eu chamar o menos u de x, menos du dá dx. Tá? E eu vou mudar os intervalos de integração. Se o x for menos a, o u fica o próprio a. Se o x for 0, o u também é 0. Então, essa integral que eu tinha ali, ela vai ficar assim agora. Ela era essa. Quando eu mudo para a nova variável, fica assim. A função é ímpar. Se a função é ímpar, esse menos que está aqui dentro da f sai. Menos du é menos 1 vezes du. Então, tem um menos aqui com menos aqui, fica menos 1 vezes menos 1 some. Fica essa integral aqui. Lá da definição de integral, a gente pode
trocar os intervalos de integração e mudar o sinal da função. Então, trocando o 0 com A, eu boto um menos. E fica exatamente o que eu queria mostrar. Ó. Exatamente. Logo, o que é que eu ganho? Que essa integral aqui tem que ser 0. Por quê? Porque um pedaço é menos do outro. Eu estou somando uma coisa que vai se cancelar com a outra. Então, ó, muito legal isso. Outro resultado bem parecido é o caso da função par. Só que agora, em vez de ser 0, vai ser 2 vezes a integral de 0 até A. Então, se eu tenho uma função par, basta eu fazer 2 vezes de 0 até A. Isso é legal porque quem não gosta de trabalhar com número negativo, já faz logo 2 vezes de 0 até A. Então, a demonstração é do mesmo jeito. Se a gente quer mostrar que é o dobro agora, eu tenho que mostrar que esse pedacinho aqui, gente, é igual a esse outro. Se for igual, vai dar o dobro a resposta, tá? Então, perdão, a gente faz a mesma mudança, muda os intervalos de integração do mesmo jeito, só que agora a gente vai usar que a função é par. Então, nesse momento aqui, ó, nesse momento, como a função é par, o f de menos 1 é o próprio f de 1. Então, vem para cá assim, ó. E agora eu tenho um menos, que ficou assim. Quando eu troco os intervalos de integração, eu boto outro menos. Menos por menos fica mais. Ou seja, esse pedaço aqui é realmente igual a esse. E aí eu completo a minha demonstração. Então, outro resultado muito importante que decorre diretamente da mudança de variável, tá? Para encerrar a aula, eu vou trazer um problema que é uma mudança, mas a gente não muda a variável. A gente muda o integrando usando uma identidade que a gente conhece, tá? Então, o que é que acontece muitas vezes? A gente não consegue fazer a mudança de variável, não consegue, mas a gente consegue usar uma identidade que muda o integrando também, tá? Então, isso não deixa de ser uma substituição. Como é que a gente ataca? Olha esse problema. Integral do cosseno ao quadrado de x. Você poderia tentar chamar o u de cosseno de x. Só que o du ficaria menos seno de x dx, e aí eu não tenho um seno lá para trocar. Tá? Não dá para substituir. Não dá para substituir de jeito nenhum. Porque o cosseno ao quadrado até ficaria u ao quadrado, mas o dx ficaria du sobre menos seno de x, e eu não conseguia ficar só com u. E apareceu um seno indesejado ali. Então, não dá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar de identidades que a gente já conhece, lá da trigonometria, para tentar substituir esse integrando. Então, olha só, eu vou usar essa identidade, que é fundamental, né? Pela identidade fundamental trigonométrica. E vou usar essa fórmula do arco duplo, que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Por que eu vou usar isso, gente? Ó, se eu trocar no lugar do seno, por exemplo, nessa daqui, ó. Se eu trocar o seno ao quadrado por 1 menos o cosseno ao quadrado e jogar na outra, eu fico exatamente... Não, se eu trocar o cosseno, né? Se eu trocar o cosseno por 1 menos o seno ao quadrado e jogar na outra, eu fico exatamente com essa identidade. A junção dessas duas aqui de cima, tá, me dá exatamente essa daqui de baixo. Olha para a integral que eu quero resolver e olha para a identidade nova que eu tenho. Tá? Então, já apareceu, né? O cosseno ao quadrado já apareceu como função de 1 mais cosseno de 2x. Então, eu posso simplesmente integrar dos dois lados aqui, ó. Se eu integrar dos dois lados, fica como? Fica 2 vezes essa integral é igual a essa integral aqui. Tá? Então, gente, essa integral aqui não é difícil de fazer. A integral de 1 é x, a integral do cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2, a gente fez já. Tá? E aí não está o que eu quero. Por quê? Porque está o dobro. Então, eu vou só passar o dobro dividindo. Passando o dobro dividindo, eu fiquei exatamente com o que eu quero. Eu botei a constante só porque... Lembra que toda vez que é uma primitiva, a gente bota uma constante. É uma primitiva sem intervalo de integração, né? Não é integral definida, é só uma primitiva. Então, é uma artimanha que eu tive que usar bem
bem forte, né? Eu costumo dizer em sala de aula que você tem que ter visto alguém fazer uma vez para poder ter essa ideia que não é tão simples, mas que é uma substituição também, tá? A gente não muda a variável, mas muda o integrando. Então, o que eu tinha para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê sexta-feira online, tá? Um abraço a todos e até a próxima.